Nas brumas das montanhas da Sierra Madre, no norte do México, duas forças implacáveis caminhavam em uma rota de colisão inevitável motivadas pelo segredo de Tayopa, a mina de prata mais rica e amaldiçoada de toda a fronteira. De um lado estava Alfonso Mendes, um obstinado caçador de fortunas cuja ambição superava qualquer senso de perigo ou moralidade. Do outro lado erguia-se a figura austera de Padre Francisco, um clérigo jesuíta determinado a proteger os tesouros e os segredos de sua ordem a qualquer custo, mesmo que para isso precisasse recorrer a métodos extremos. Esta narrativa possui fins de entretenimento e preservação histórica. Trata-se de um mergulho profundo nas lendas esquecidas da fronteira, não um relatório factual definitivo. No Velho Oeste, a poeira do tempo costuma cobrir de forma implacável as linhas finas que separam a realidade do mito. Durante o período colonial e a posterior expansão da fronteira, a mística em torno das riquezas acumuladas pelas missões religiosas alimentava os salões e os acampamentos de mineradores. Antigos registros de época sugerem que a lendária Tayopa não era apenas um poço de extração mineral comum, mas uma fortaleza subterrânea, de onde toneladas de prata pura eram retiradas sob absoluto sigilo. A sabedoria popular da fronteira sempre deixou claro que a riqueza oculta atrai tanto a devoção fervorosa quanto a ganância mais destrutiva. Quando a ordem jesuíta enfrentou decretos de expulsão das terras, o conflito silencioso pelos espólios da mina atingiu seu ápice. A maioria das pessoas ouviu a versão simplificada. A verdade é mais complicada. Alfonso Mendes passou anos rastreando fragmentos de mapas antigos e decifrando marcas entalhadas nas rochas da Sierra Madre. Ele via a lendária Tayopa como sua recompensa definitiva, o prêmio por uma vida inteira de privações e perigos enfrentados na fronteira. Para Mendes, as riquezas escondidas nos túneis pertenciam àquele que tivesse a coragem e a astúcia necessárias para encontrá-las, desafiando as lendas locais sobre maldições que protegiam o local. No Velho Oeste, homens como ele entendiam que a linha entre a pobreza e a glória absoluta dependia inteiramente de um único acerto cartográfico. Imagine por um segundo o silêncio daquele lugar. Munido de informações obtidas de antigos guias e de anotações recuperadas, Mendes organizou uma pequena incursão tática em direção aos desfiladeiros mais profundos e isolados da montanha. Ele estava firmemente convencido de que os padres haviam camuflado a entrada principal com toneladas de rocha calcária e vegetação nativa para apagar qualquer evidência visual da exploração. Cada dia de busca sob o sol escaldante aproximava o caçador de fortunas do perímetro sagrado e vigiado, transformando sua jornada em uma marcha obsessiva de onde ele se recusava terminantemente a recuar sem colocar as mãos nas barras de prata. E foi exatamente nesse momento que tudo mudou. Se você chegou até aqui, já percebeu que o confronto pelo segredo de Tayopa envolve paixões extremas e mistérios profundos da fronteira americana. Clique em gostei para ajudar nossa comunidade a crescer e se fortalecer. E continue firme na caminhada, porque o que vem a seguir revela a perspectiva oculta daqueles que juraram defender a mina até as últimas consequências. Do outro lado dessa disputa territorial e moral, Padre Francisco operava sob uma lógica de preservação institucional e espiritual rígida. Recortes de jornais daquela época e crônicas regionais indicam que os guardiões das missões não viam a prata como uma posse material para o luxo pessoal, mas sim como o combustível financeiro para manter a influência e a proteção das comunidades sob sua responsabilidade jurídica. Para o clérigo, homens como Alfonso Mendes eram agentes da desordem e da profanação, indivíduos movidos puramente pelo pecado da ganância que destruiriam o equilíbrio da região se tivessem acesso aos túneis secretos. Poucos sabem o que aconteceu a seguir. Segundo a tradição oral da fronteira,
Padre Francisco e seus aliados mais leais estabeleceram um sistema defensivo implacável ao redor de Taiopa. A lei não escrita do deserto e das montanhas justificava o uso de medidas severas para afastar os invasores indesejados. Relatos sussurrados nos povoados sugerem que exploradores que se aproximavam demais da localização presumida da mina simplesmente não sobreviviam ao encontro, desaparecendo de forma misteriosa entre as fendas profundas da Sierra Madre. O clérigo mantinha uma vigilância constante, disposto a levar o segredo geográfico para o túmulo antes de permitir que o patrimônio da ordem fosse confiscado ou saqueado por aventureiros da fronteira. A história oficial nunca contou essa parte. As tensões entre a busca obstinada de Mendes e a resistência defensiva de Padre Francisco transformaram a busca por Taiopa em um jogo psicológico de alta pressão no coração das montanhas mexicanas, onde cada pista desenterrada trazia consigo o peso iminente de uma confrontação decisiva. A escalada desse embate silencioso atingiu seu ponto crítico quando Alfonso Mendes localizou uma antiga inscrição gravada na base de um desfiladeiro seco. O desenho, uma cruz estilizada cercada por linhas geométricas, correspondia perfeitamente às anotações que ele carregava em seus bolsos empoeirados. A sabedoria popular da fronteira sempre deixou claro que os jesuítas utilizavam códigos específicos para mapear suas rotas de fuga e depósitos subterrâneos, garantindo que apenas os iniciados pudessem reabrir as galerias. Mendes sentia que estava a poucos passos de consolidar o trabalho de sua vida inteira e desvendar o cofre que financiaria seus sonhos de grandeza na fronteira. No entanto, o avanço do caçador de fortunas não passava de forma alguma despercebido pelos olhos vigilantes que guardavam as alturas da Sierra Madre. Mas aqui está o detalhe que a maioria das pessoas perde. Padre Francisco não dependia apenas do isolamento geográfico para manter o segredo de Taiopa protegido dos exploradores. Antigos registros de época sugerem que o clérigo havia selado uma aliança de proteção mútua com os habitantes nativos das montanhas, oferecendo assistência e suprimentos em troca de vigilância absoluta sobre os acessos da mina. Quando os batedores informaram sobre a presença do grupo de Mendes, o sacerdote não hesitou em ativar os protocolos defensivos da missão. Para o religioso, a aproximação de homens armados movidos puramente pelo lucro material representava uma ameaça existencial à paz e à soberania espiritual daquela comunidade isolada. A confrontação que se desenhava nas sombras dos cânions não seria travada em um duelo aberto, sob o sol, mas sim através de uma guerra de desgaste implacável e armadilhas naturais. O que vem a seguir é o coração desta história. O grupo liderado por Alfonso Mendes penetrou profundamente em uma garganta estreita conhecida como o Desfiladeiro das Sombras. À medida que avançavam, a sensação de isolamento tornava-se cada vez mais opressiva, com o som dos cascos dos cavalos ecoando de forma ameaçadora contra as paredes de pedra maciça. De repente, um massivo desmoronamento de rochas bloqueou completamente a rota de retorno do grupo, confinando os homens em um labirinto de difícil saída. Recortes de jornais daquela década e relatos posteriores indicam que o incidente foi interpretado pelos sobreviventes como uma manifestação direta da suposta maldição de Taiopa, mas os investigadores mais céticos apontavam para a ação coordenada dos defensores da montanha, que sabiam exatamente quais pontos da rocha fragilizada cederiam sob o impacto de alavancas estrategicamente posicionadas. Esse é o tipo de detalhe que os livros de história costumam deixar de fora. Diante do bloqueio físico e da escassez iminente de água, o bando de caçadores de fortunas começou a se fragmentar sob o peso do medo e da desconfiança mútua. Alfonso Mendes, no entanto, recusava-se terminantemente a abandonar sua busca, insistindo que a entrada subterrânea da mina de prata estava localizada a poucos metros dali, atrás do desmoronamento provocado. A lei não escrita do deserto era implacável com os líderes
que perdiam a conexão com a realidade em prol de uma obsessão material. Um a um, os homens da escolta decidiram arriscar a fuga por rotas alternativas nas cristas das montanhas, deixando o obstinado minerador sozinho com suas ferramentas e suas convicções inabaláveis. Ele havia sacrificado sua segurança e a lealdade de seus companheiros em nome de uma riqueza que parecia evaporar diante de seus olhos. Pare por um segundo e pense no que isso significa. O confronto final entre as duas mentalidades opostas da fronteira encerrou-se sem que um único tiro formal fosse registrado pelas forças encarregadas da região. Alfonso Mendes nunca mais foi visto cruzando as linhas comerciais dos povoados da planície, tornando-se mais um nome na longa lista de indivíduos que a Sierra Madre engoliu de forma definitiva. Padre Francisco, por sua vez, providenciou para que os arquivos e os diários de engenharia da missão fossem despachados para centros eclesiásticos distantes, apagando sistematicamente as coordenadas geográficas de Taiopa dos registros públicos. O poder institucional da época limitou-se a declarar a zona como intransitável devido aos riscos naturais, sepultando o debate sobre a verdadeira quantidade de prata acumulada sob as fundações da antiga estrutura colonial. Quem estava realmente certo nessa disputa ética? Teria Mendes o direito legítimo de reivindicar a riqueza da terra, ou a postura inflexível do clérigo justificava-se pela proteção social de seu povo? Mas o deserto guarda segredos que os documentos não registram. Até os dias atuais, a mística em torno de Taiopa continua a desafiar os caçadores de relíquias modernos, que se aventuram equipados com tecnologias avançadas pelas fendas da Sierra Madre, apenas para se depararem com o mesmo silêncio impenetrável que derrotou os pioneiros do século XIX. A lenda da mina amaldiçoada sobrevive como um testemunho duradouro de uma era em que os segredos da terra eram defendidos com a própria vida e as montanhas mantinham sua soberania absoluta sobre a ambição dos homens. Expresso minha sincera gratidão por você ter cavalgado conosco até o desfecho desta enigmática jornada pelas crônicas do norte do México. Sua permanência até o último segundo revela que você faz parte de um grupo seleto de entusiastas que apreciam a profundidade e o mistério das páginas mais preservadas do Velho Oeste. Se este embate silencioso entre a ganância e o dever agregou valor e entretenimento à sua jornada hoje, deixe seu gostei registrado para impulsionar diretamente as buscas do nosso canal Faroeste Contado. Caso ainda não tenha se juntado à nossa comitiva, faça sua inscrição agora mesmo, pois todas as semanas preparamos um conto inédito repleto de imersão e suspense nas fronteiras americanas. Deixe sua percepção nos comentários. Você acredita que o segredo de Taiopa deve ser revelado pelo homem moderno, ou as montanhas da Sierra Madre devem guardar essa fortuna e seus mistérios para sempre? Há outra grande lenda aguardando pelo seu clique na tela neste exato momento. Nos vemos na próxima trilha, explorador do passado.